ganhar o mundo sem perder a alma é o nosso tema de hoje. E eu quero convidar você para essa reflexão que foi tirada da onde? Do livro. E o livro desse mês é esse aqui. Gente, eu não tô mostrando, sabe por causa de quê? Ai, gente, eu fiz uma baguncinha no livro. Olha a situação que ele tá, todo esbugalhado. Ai, gente, que dó, né? Ah, mas tudo bem. É esse livro aqui, Como Ganhar o Mundo Sem Perder a Alma. O meu marido até zoou aqui agora, sem o título. Tá escrito assim, Ganhar a alma sem perder o mundo. Ai, eu rachei de rir. Mas enfim, vamos lá, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, nosso café que desperta, tá despertando em você? O quê? Conhecimento, curiosidade, tá trazendo para você algumas soluções, tá trazendo para você o quê? Se você puder escrever para nós, dá um feedback, fala como é que está sendo a sua experiência aqui no Café que Desperta, tá bom? E, é claro, já deixa seu like, já comenta, compartilha, porque esse vídeo é para nós mulheres, é o nosso tempo de aprendizado, é o nosso tempo de reflexão, porque eu acredito muito no conhecimento, ele gera dentro do nosso coração transformação, e quando a gente se transforma por dentro, a gente externaliza, não é? A gente se torna uma pessoa melhor, a gente abençoa outras pessoas, e é sobre isso que nós vamos falar já agora. Porque a gente, como ganhar o mundo sem perder a alma? Ganhar o mundo? O que é esse ganhar o mundo? E eu já quero dizer para você que o ganhar o mundo ele está relacionado com a sua utilidade, com o que você faz na sua geração. Aquilo que você nasceu para quê? Você tem essa ideia? Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? O que Deus colocou dentro do seu coração? Ai, Deus colocou para eu ser professora. Então, eu vou ser a melhor professora que eu posso ser para os meus alunos. Ah, não, Juliana, eu sou secretária, então eu vou atender as pessoas com acolhimento, com amor. Ah, não, Ju, eu sou dona de casa, então eu vou fazer o meu melhor dentro da minha casa, para os meus filhos, para o meu esposo, para os meus vizinhos, porque não é essa utilidade, ela não é só dentro da nossa casa, né? Ela é para fora. E, gente, eu tive eu fui num culto que o pregador ele falou três coisas que me mexeu muito comigo. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Ele falou assim, ó, que não seria ideal a gente pedir para Deus prosperidade. Por quê? Porque a prosperidade ela é algo que abençoa você, que às vezes sobra ali, né? A prosperidade é isso. Mas se você pede provisão, por exemplo, também seria interessante você pedir provisão de Deus. Por quê? Porque a provisão é só para você. Mas quando você pede para Deus, para ele transbordar, para que você transborde, olha só, gente, como que é intenso isso. Quando você transborda, não fica só para você. Ele pega todo mundo. Ele chega em todo mundo. Então, o que você veio para a Terra, o seu chamado, o seu dom, ele tem que chegar para todos. Esse dom ele tem que iluminar todos, tem que trazer o diferencial, ele tem que trazer Deus no que você faz. Então, isso está relacionado com ganhar o mundo. Então, o que a sua utilidade? O que você faz? Talvez você tenha falado assim, nossa, Juliana, eu não pensei nisso. Eu pensei só em dar prazer para mim esse chamado, né? Esse dom ou essa profissão. Ou não sei como é que você chama isso. Mas talvez você tenha pensado só em você. Não, porque eu quero só para mim, porque eu quero benfeitoria só para mim, eu quero que as coisas aconteçam só para mim. E isso, ela te limita
E não foi para isso que você foi chamada. Você foi chamada, mulher de Deus. Você foi chamada para transbordar, para você não ser egoísta, mas para você fazer o melhor, não só aqui dentro, mas para fora. Gente, esse livro do Thiago Brunet, ele abre tanta assim, tanta reflexão que eu fico pasmada, sabe? Com isso. E aí, Ju, e o perder a alma, Juliana? O que que é isso? É exatamente isso. É quando você isso que você chama de dom, de chamado, de. Ai, não sei o que que você chama, eu gosto muito de chamar sobre isso. Você se perde nele. Por quê? Porque você não faz o seu melhor, você faz de qualquer jeito, você age relaxadamente. Sabe aquela pessoa que não é agradecida? Sabe aquela pessoa que Deus deu algo na mão dela e ela só reclama, só murmura, só vê os pontos negativos? Ela entra num ambiente, aquele ambiente fica até pesado, porque você sabe que essa pessoa ela só vai falar mal, ela só vai dizer coisa ruim. Essa pessoa tá com a alma assim, né? Perdida. Por quê? Tá com a alma perdida? Porque ela tá limitada, ela tá com aquele olhar, né, simplista, um olhar egoísta, porque tem que satisfazer o prazer, o que. E nada mais é que a nossa vida, ela tem muitas, muitos percalços, muitas frustrações. Já é para você abrir o seu olho, é para você falar: ei, peraí, se isso está acontecendo é para aprender, eu preciso aprender com isso. Eu não é para ficar reclamando. Não é para eu. Não, gente, não é isso não. E tem algumas coisas aqui muito importantes que eu quero dizer para vocês que é o que significa ganhar o mundo. Não é só o dinheiro. Às vezes a gente coloca, né, o dinheiro porque, né, o dinheiro é bom, né, gente? Quem vai falar aqui que dinheiro é ruim? Não, não é ruim. Você só tem que saber lidar com ele. Mas a gente precisa pensar que não é só ganhar dinheiro. É a nossa influência positiva, é a gente ser necessário para alguém, gerar valor, na nossa geração, cumprir o propósito, e a gente fala sempre sobre isso, né? Sempre cai o propósito. Porque se eu não sei aonde eu vou, eu não vou chegar para lugar nenhum, né? E vamos ver o que mais aqui que a gente escreveu aqui para a gente compartilhar com vocês, porque esse é o nosso momento, né, de aprendizado. Então vamos lá. Como as pessoas elas perdem a alma? E aí, o que você tem a dizer? Como que essas pessoas perdem a alma? Elas perdem a identidade, elas vivem muitas vezes para agradar só a si, ou então agradar somente os outros também tá errado. Não, gente, tem que ter um equilíbrio aí, né? E aí se desconectam de Deus. Elas se perdem, sabe por quê? Porque elas tiram o foco de Deus. Elas focam no ser humano, elas olham para o ser humano, e eu já ouvi até algumas pessoas falarem assim, eu prefiro mais animal do que ser humano. Gente, e eu fico com o coração tão apertado de ouvir isso, porque não é todo mundo que é assim, né? Tem pessoas boas. Então, por que eu tenho que falar assim? Eu generalizo uma situação. E não é assim, né? Eu tenho que ter um olhar positivo, né? E agora vamos lá, ó. Outra coisa aqui interessante, é, trocam valores por resultado. Gente, tem muitas pessoas que deixam de ter os seus princípios, os seus valores, por causa de poder, por causa do dinheiro, por causa da fama. E aí, em vez de colocar Deus em primeiro lugar, as ordens começam a trocar, né? Colocam ali o que é prazer, o prazer está em primeiro lugar, né? Colocam ali
a fama em primeiro lugar, muitas vezes até deixa a família, deixa e vai viver com um olhar egoísta, né? Então, é, é uma mentalidade muito perigosa isso, né? É um sucesso sem princípios, e isso gera destruição interna. E aí a gente lembra do filho pródigo, né? Ele pensou tanto em poder, tanto em riqueza, que ele pede, né, para o pai ali a sua herança, e aí ele não estava com o emocional, né, o financeiro equilibrado e por isso fez o que fez. Então, muitas vezes eu vou falar isso para você. Muitas vezes, Deus ele não deixa você enriquecer por causa do seu coração duro. Porque se você enriquecer, meu Deus do céu, você vai pegar esse dinheiro, você vai perder os princípios, os valores, você vai esquecer de Deus, você vai pensar só em você. Muitas vezes assim, tem gente que faz isso até sem dinheiro, né? Mas enfim, gente, esse ganhar o mundo sem perder a alma é simplesmente você. Como que eu posso ganhar o mundo sem perder a minha alma? É eu colocar Deus em primeiro lugar, é eu viver a palavra de Deus, é eu usar a palavra de Deus como um manual de vida, porque gente, tem princípios aqui milenares, né? Que se você seguir, que pessoas daquela época seguiram e foram bem-sucedidas. Agora, se você não for fazer isso, aí, minha querida, aí é ladeira abaixo, né? Aí é andar para trás. E aí, vamos lá, ó. Outra coisa aqui muito interessante dos princípios para ganhar o mundo sem perder a alma é ter intimidade com Deus, é ter autogoverno, que é o domínio próprio, é ter o propósito acima do lucro, né? Então, o dinheiro, ele é só uma ferramenta, ele não é um destino, ok? Sabedoria nas decisões. Gente, você sabe diferenciar de conhecimento, discernimento, sabedoria e entendimento? Você sabe? Vou aqui explicar para vocês rapidinho e eu não vou me alongar muito sobre esse tema porque ele vai fazer parte mais para frente dos nossos estudos neste livro do Thiago Brunet. Então, conhecimento é o aprender. O entendimento é você compreender o que você aprendeu. O discernimento é você, além de compreender o que você aprendeu, você vai avaliar. Você vai pensar, isso aí é bom para mim, isso aí não é bom. E a sabedoria é a aplicação. É você saber aplicar aquilo que você aprendeu. Gente, olha que coisa forte. Meu Deus do céu. E aí, pessoal, eu quero deixar essa frase aqui para vocês, ó. Nem tudo que cresce vem de Deus. Sucesso sem Deus é fracasso disfarçado. Você pode ter tudo e ainda não ter nada. A sua alma precisa estar saudável para sustentar o que pede a Deus. Meu Deus do céu. Muito reflexivo. Então, pessoal, vamos nos alinhar, né? Vamos nos alinhar com Deus, vamos ter propósito, vamos ter restauração aí da identidade, sabedoria nas decisões. Tem que pedir isso para Deus. E eu quero trazer aqui uma mulher da Bíblia para vocês. Esqueceram, né? A gente tem uma mulher da Bíblia aqui. E eu quero trazer essa mulher porque nós já falamos, eu poderia falar aqui sobre a mulher de Ló, que ela perdeu a sua alma porque ela pensou tanto no poder, pensou tanto nas coisas e não pensou no que Deus tinha para ela, no propósito que tinha para ela. Ela usou de desobediência, né? Mas não, a gente não vai falar sobre ela porque a gente já falou em vídeos anteriores. E se você quiser, tem uns vídeos, gente, tremendo. E todos os vídeos eu cito uma mulher da Bíblia. Por quê, gente? O nosso contexto aqui não é de mulheres, então nós vamos aprender com essas mulheres. Sendo essas mulheres, né, protagonistas ou antagonistas, porque você acha o quê?
Que a Bíblia só vai trazer mulher boazinha? Não, tem umas mulheres vilã também, só o sangue do cordeiro. E eu trouxe uma para vocês que é para mexer com as suas emoções. E essa mulher nada mais é que Jezabel. Já ouviu falar de Jezabel? É, gente, Jezabel, ela era uma profetisa idólatra, né? Ela não aceitava mais de jeito nenhum a Deus. Por quê? Porque servir a Deus é a gente renunciar, né, os prazeres, é renunciar ao nosso eu. E não, ela não queria esse Deus. Para que que ela vai querer esse Deus? Não, ela tem que renunciar. Então ela preferiu outros deuses que dava esse poder para ela de fazer o que ela quisesse, inclusive ter poder, né? Inclusive é, ter ali a maldade de mexer com outras pessoas, de matar outras pessoas. Se você quer saber mais sobre Jezabel, você vai abrir a Bíblia em Primeira Reis, capítulo 16, versículo 29, que vai falar sobre o reinado de Acabe. E Acabe, ele casa com a Jezabel. E a Jezabel, meu Jesus, só o sangue. Sabe o que ela fazia, gente? Eu vou dar algumas coisas aqui, alguns spoilers antes de você ler aí na tua casa, que eu creio que você vai ler, né? Gente, ela matava profetas, ela perseguia quem amava a Deus. Ela fez muita maldade, muita maldade. Teve uma. Ela queria tanto estar acima, né? Ter muito poder, que ela. Essa história é uma das que mexe mais comigo. Ela cobiça ali uma vinha, e essa vinha era de uma família de pessoas que amavam o Senhor, tal. E ela cobiça essa vinha. E o rei, como fazia tudo que ela queria, né? Tudo que ela queria, ela pediu a vinha para o rei foi tentar negociar, eles não queriam vender a vinha, porque a vinha era da família já há muito tempo, né? E eles não queriam vender. Sabe o que ela fez? Ela matou toda aquela família, só para ficar com a vinha. Então a gente vê a maldade, né? O egoísmo. E é isso que faz as pessoas se perderem hoje. E o quanto que a gente vê, né, de feminicídio, de mãe abandonando filhos, bebês, é, tráfico de criança. Gente, o que é isso? O que é isso? Né? Essa falta de amor, e a palavra de Deus fala que nos últimos dias o amor de muitos vão se esfriar. E é o que está acontecendo, nós estamos vivenciando os últimos dias e você precisa se cuidar, você precisa tomar conta da sua alma, porque se você ficar próximo a pessoas, e se você vai identificar pessoas assim, gente, sai fora, porque contamina, não fique próximo. E ela era assim, Jezabel era assim. Eu vou deixar para você pesquisar mais sobre ela. E além, né, de ser uma mulher muito maldosa, ela manipulava, gente, ela influenciava negativamente as pessoas. Ai, gente, é muita coisa. Enfim, eu quero deixar para vocês essa reflexão, né? Cuide da sua alma, cuide dos princípios, esteja sempre alinhado com os propósitos de Deus, que é a palavra de Deus, esteja em intimidade com Deus, e eu tenho certeza que você vai transbordar, ok? E eu quero aqui orar por você, orar pela tua casa, pela tua família. Você quer uma oração? Então vamos. Senhor Deus e eterno Pai, diante da tua presença, apresenta a ti, Senhor, meu Deus querido,
essas mulheres, Senhor, mulheres que estão dispostas a aprender, que estão dispostas, Senhor, a compreender, que estão dispostas, Senhor, meu Deus, a discernir e que estão dispostas a ter sabedoria. Pai, em nome de Jesus, alcança, Senhor, meu Deus querido, a cada mulher, a cada coração, a cada mente, Senhor, para que elas venham se transformar, que possam ser bênçãos, Senhor, na casa, na profissão, Senhor, possa ser bênção na igreja, Senhor, aonde elas passarem, Senhor, que elas possam, Senhor Jesus, ganhar o mundo, ganhar o espaço, Senhor, sendo útil, Senhor, meu Deus, aonde elas estiverem, fazendo o melhor para Ti, Senhor, porque tudo que nós fazemos, Senhor, é para louvar o Seu nome, seja na igreja, seja fora da igreja, seja em casa, em todos os lugares, Senhor. Abençoe essa mulher onde ela colocar as mãos e os pés, Senhor. Seja abençoado no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E não esquece, aperta aqui, ó. Aperta o curtir. Tchau.